Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 248 que vai ao ar no domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. Muito feliz de estar de volta com vocês aqui no Tributologia. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da semana passada. Eu percebi que tinha muita gente realmente com saudade de Tributologia. Isso me deixa muito feliz, afinal de contas, fazer do direito tributário uma matéria acessível, fazer do direito tributário uma matéria em que as pessoas possam conversar sobre ela no cafezinho, é algo que realmente me motiva. E estar aqui semanalmente com esse objetivo me deixa muito feliz. Então, se você gosta do Tributologia, dá o seu like, curta, compartilhe e efetivamente se inscreva no meu canal se você está assistindo pelo YouTube. Se você está ouvindo na sua principal plataforma de podcast, também não deixe de avaliar esse Tributologia de hoje que está absolutamente sensacional. Senhoras e senhores, a gente vai falar hoje de uma decisão que foi proferida pelo TRF da 5ª Região, que afastou o prazo para adesão à transação daquele que inadimpliu a transação anterior. Ou seja, quando o indivíduo ele adere à transação na esfera federal, fazendo um acordo com a PGFN para poder pagar os seus tributos, de forma parcelada, via de regra, se esse indivíduo ele é inadimplente, ele se submete a uma quarentena. Ele fica impedido de aderir a uma nova transação de acordo com o artigo 18 da portaria PGFN 6757 de 2022. Então o que acontece? O indivíduo ele passou uma dificuldade financeira, não pagou o tributo, esse indivíduo aderiu ao parcelamento, não conseguiu suportar o parcelamento, não pagou, foi inadimplente. Então, a portaria da PGFN impede que esse indivíduo faça uma nova adesão pelo prazo de quarentena. O que é complexo é que essa decisão, ela simplesmente determinou que a Fazenda ela reconsidere a decisão de negar o parcelamento e ela determinou que a Fazenda negocie com o contribuinte. Ou seja, obrigou que o indivíduo, que a Fazenda aceite a adesão desse contribuinte que foi inadimplente. E aí que está o problema. Essa decisão, a meu ver, ela é muito boa, mas ela não é uma decisão que pode ser tão festejada assim. Deixa eu explicar por quê. Historicamente, no Brasil, nós tivemos muitos e muitos parcelamentos seguidos que foram dados ao contribuinte à torto e à direito. Então, historicamente, o mal pagador, sempre o mal pagador, ele aderia a um parcelamento, pagava uma, duas, três, deixava de pagar uma, pagava outra, duas, três, deixava de pagar uma, enrolava o parcelamento por um ano até vir um novo parcelamento. O indivíduo ia lá e reparcelava de novo. Então muitas pessoas, simplesmente de má fé, aderiam ao parcelamento tributário, pagavam o parcelamento, paravam de pagar, perdiam o parcelamento, tempos depois vinha outro parcelamento, ele aderia novamente, a redução de novo. Então, muitos mal contribuintes se aproveitavam dessa figura do parcelamento para não pagar o seu tributo, rolar o seu tributo, alavancar com o dinheiro da União. Então, quando surge a figura da transação na Lei 13.988, pensa a PGFN de forma muito interessante. Olha, eu não posso permitir que o indivíduo faça adesão ao parcelamento e depois ele, que inadimpliu, faça adesão de novo. Porque senão eu vou garantir que esse indivíduo nunca pague o tributo. Então, vamos prever aqui uma quarentena de 2 anos. Essa é a lógica, uma quarentena de 2 anos para que o indivíduo possa aderir novamente. Essa regra, óbvio, ela nasce com o objetivo de evitar esses contribuintes do mal que só usam o parcelamento para não pagar o tributo. Mas é óbvio que essa restrição
ela vai tocar o bom contribuinte. Ela vai tocar o indivíduo que passou por dificuldade financeira, vai tocar o indivíduo que, poxa, que a empresa teve um contrato que ela perdeu, que ela contava e não está conseguindo pagar, e agora melhorou de vida, ela quer resolver. É óbvio que essa decisão ela nivela todos os contribuintes como se fossem vagabundos. E essa restrição, ela não pode, obviamente, permanecer como está, pois ela viola a isonomia. Ela viola até mesmo o princípio da cooperação trazido pela Emenda Constitucional 132, que é a reforma tributária. Então, essa lógica da restrição, ela existe por uma finalidade muito boa. Não estou criticando a restrição. O que eu critico é, essa restrição ela não pode ser aplicada de forma linear, porque nem todo contribuinte é vagabundo. Nem todo contribuinte é mau contribuinte. Bom, e aí que vem o ponto. Eu fiz todo essa explicação para falar sobre a decisão que foi proferida no TRF da 5ª Região. A decisão proferida no TRF da 5ª Região, ela simplesmente ultrapassa essa restrição. Essa decisão do TRF da 5ª Região foi adotada no processo número, anotem, processo número 0801350, 0801350, 37, 2025, 405-0000. O desembargador, ele entende que esse tipo de prazo não pode ser delegado a uma autoridade de terceiro escalão, que seria a PGFN, porque ele é restritivo de direitos e só quem pode restringir direitos no regime democrático é o legislador por lei. E na decisão ele fala que não é só lei, é lei complementar. Lei complementar. E ele ainda fala mais. Se o contribuinte ficou inadimplente no parcelamento anterior, é porque ele não aguentou a carga tributária brasileira. Esse desembargador provavelmente foi empresário. Ele sabe, ou tem algum empresário na família que sabe como é o sofrimento. A decisão dele, quando você pega a parte principiológica, ela é irrebatível, indiscutível, tá? Mas o que me espanta na decisão dele, e eu acho que ela não é replicável, é quando ele usa o fundamento da legalidade. Por quê? Porque a restrição que está no artigo 18 da portaria da PGFN é a mesma restrição, ela é repetição do artigo 4º, parágrafo 4º da Lei 13.988 de 2020. Repetição. Percebe? Então, eu não posso dizer que quem limitou foi a PGFN no artigo 18 da portaria. Não, não foi. Quem restringiu foi a lei. A própria lei que regulamentou a transação na esfera federal. E aí eu discordo de um outro ponto. Esse tipo de restrição não precisa estar em lei complementar. O artigo 146 da Constituição deixa muito claro que a lei complementar, ela existe para tratar do fato gerador dos impostos, para tratar das normas gerais de direito tributário, para tratar de causas de extinção do crédito tributário. Ok, tá lá. Normas gerais. Prescrição, decadência. Só que a transação já está no CTN, que é uma lei ordinária recepcionada com status de lei complementar. Portanto, tecnicamente falando, nós já temos a transação em lei complementar e a Lei 13.988 regula a lei complementar, portanto não há nenhum vício de legalidade nessa limitação. Eu, então, digo, o fundamento da decisão com base num vício de legalidade, a meu ver, na minha opinião, está equivocado. E eu digo mais. No TRF da 2ª Região, nós já temos decisão contrária. Se você pesquisar, né, o precedente contrário, está lá no processo número 500.500, né? 500.4998, 88.2024.4.02.0000. Eu pause aí e volta, não vou ficar lendo aqui. E o TRF da 4ª Região também já tem decisão contrária. No processo número 500.3903, 32/2025, 404.0000. Ou seja, a jurisprudência do TRF da 2ª Região é contrária
A jurisprudência do TRF da 4ª região é contrária. Ah, Gabriel, você está contra o contribuinte? Não. A minha função aqui no Tributologia é ser absolutamente isento e tratar o direito tributário como ele deve ser tratado, tá? A decisão do TRF da 4ª região fala que é prerrogativa da Fazenda decidir os critérios e condições para transação. No TRF da 2ª região fala em separação de poderes. Eu discordo, que não tem nada a ver com separação de poderes, tem que controlar legalidade, razoabilidade, enfim. Mas o ponto principal é, legalidade não tem violação. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Tá? Mas eu acho que a restrição ela é muito ruim. Eu acho, inclusive, que cabe a discussão a depender do cliente. Se é um cliente que não é inadimplente, ele aderiu à transação de boa fé, você consegue comprovar num processo documentalmente que esse cliente inadimpliu porque passou por dificuldades financeiras, aí você pode buscar argumentos principiológicos como razoabilidade, princípio da cooperação, né? Você pode buscar argumentos principiológicos para poder garantir a adesão à transação sem esperar 2 anos. Porque às vezes 2 anos é o suficiente para a empresa quebrar. Entende? Então, veja, eu acho que essa decisão ela não é replicável. É a primeira que eu tenho notícia. Eu confesso que eu não tenho notícia de outra decisão favorável ao contribuinte. Mas eu acho que ela não seja uma decisão que vá se sustentar por muito tempo. A não ser, veja, que no caso concreto, o contribuinte faça essa prova da necessidade e o desembargador ajuste ali a sua decisão. Para não focar somente na legalidade, mas nos argumentos principiológicos. Se for só em legalidade, o STJ, a gente corre o risco do STJ derrubar isso. Então, pessoal, fica aí o Tributologia 248. O argumento, a decisão não é boa, óbvio que é boa. Eu fico sempre feliz quando o contribuinte consegue, de boa fé, tocar a sua empresa, tocar a sua atividade, mas eu acho que essa decisão não é uma decisão replicável. Repito, eu acho que depende do caso concreto. Se você impetra um mandado de segurança pedindo para quebrar a quarentena de um cliente sob o argumento de que há violação à legalidade, você ainda corre o risco de tomar uma decisão judicial de um juiz sem paciência dizendo que você precisa voltar a estudar. Porque, tecnicamente, a Lei 13.988 traz a restrição expressa. Não é a portaria da PGFN que restringe esse direito. Quem restringe é a lei. A portaria 6757 só repete o teor da lei. É isso. Senhoras e senhores, se você gostou dessa Tributologia, dê o seu like, curta, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é gratuito e toda semana disponível aqui nas minhas redes. Beijo grande e até semana que vem com mais Tributologia.